Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Felipe Calbucci, presidente da Total Pass, plataforma de atividade física, bem-estar, que triplicou recentemente o número de empresas cadastradas. Vamos conversar ainda com Silvina Mirabella, comandante da Essilor Luxótica, a maior fabricante de óculos no mundo, com 200 mil funcionários espalhados em 150 países, dona da Ray-Ban, Oakley, das óticas Carol. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Ele comanda uma plataforma que dá acesso a academias, atividades e bem-estar. Nos últimos tempos, essa empresa, que começou como uma startup dentro do grupo Smart Fit, triplicou o número de empresas cadastradas e, com isso, atende 15 mil companhias dos mais variados setores do Brasil. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Felipe Calbucci, presidente da Total Pass. Felipe, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. Vocês representam uma rede formada por mais de 23 mil academias e estúdios parceiros no país. Por que o brasileiro ele tem se interessado, e não só interessado, mas buscado tanto o cuidado com o corpo e também cuidado com a mente? Primeiro, obrigado, Bruno. É uma honra estar aqui com você. E o brasileiro é dos povos que mais está focado em atividade física e bem-estar. E tem alguns motivos bastante claros para isso. Acho que o primeiro, os jovens, essa nova geração, ela vem com um comportamento muito diferente. As pessoas estão bebendo menos, indo menos ao bar e indo mais aos treinos, às atividades físicas. Os jovens querem conhecer amigos, querem começar namoros na academia, nos treinos funcionais, nos grupos de corrida. Acho que esse é um primeiro grande aspecto. A pandemia, obviamente, influenciou muito como todos nós pensamos do mundo, como a gente pensa na nossa vida e na longevidade, então isso também impactou. E existe um movimento recente que é o que a gente chama de saúde social, como um dos grandes aspectos para uma pessoa viver bem. E aí, saúde social é o teu networking. Então, tem muito do efeito de comunidade também atrelado ao esporte, atrelado à saúde. Olha só, Felipe, vocês têm uma base de dados bem poderosa, né? Porque são mais de 15 mil empresas? Sim. Mais de 15 mil empresas cadastradas com um exército aí de funcionários. Eu queria entrar num ponto que a gente fala com certa frequência aqui no Show Business, que é saúde mental. A primeira executiva que falou sobre saúde mental e a preocupação dela com os funcionários foi a Lívia Chanes, presidente do Nubank. A primeira vez que ela falou, há muitos meses atrás, de uma preocupação que ela tinha em relação, ela presidente de um banco com mais de 6 mil funcionários, muitos deles jovens, e ela tinha uma preocupação com a saúde mental desses profissionais. Você, com essa base de dados poderosíssima que você tem, como é que anda a saúde mental, Felipe, dos trabalhadores brasileiros? Acho que esse é um desafio de todas as empresas. Um aspecto importante para comentar, só no último semestre a gente teve 30 mil sessões de terapias que ocorreram na nossa plataforma, que foi um crescimento super importante de um semestre para o outro, né? E
Terapia online. Terapia online. Tá, vocês têm uma plataforma e essas 30 mil foram feitas de maneira virtual. De maneira virtual. Tá. Então as empresas elas estão muito preocupadas com a saúde mental dos funcionários. Você tem um fenômeno, né? No século XX, a gente tinha uma sociedade onde tudo estava muito definido, o que a sociedade esperava de nós, né? A partir do século XXI, o que ocorreu, a gente está na fase do tudo pode, você pode tudo. E isso a gente não dá conta, a gente se cobra demais, então é o que eu não consigo, o que eu queria fazer e não consigo. E as empresas cada vez mais com crescimento acelerado estão desafiando a saúde mental dos colaboradores, né? Então esse é um tema super importante, inclusive um prazer poder ajudar o Nubank, que é nosso cliente, com a plataforma da TotalPass. Pois é, você falou que as empresas estão num ritmo frenético, num ritmo de exigência, mas ao mesmo tempo eu queria entender aqui no Brasil como é que as empresas elas têm agido em relação à saúde mental dos funcionários. Já é um assunto prioritário ou nem tanto? Eu vejo como um assunto prioritário. Fato é que hoje ter um benefício corporativo de saúde física e mental virou, vamos dizer assim, obrigação. Se uma empresa, quando vai recrutar um executivo, um funcionário, não oferece um benefício, e aí tem TotalPass, obviamente tem outras, não oferece esse tipo de benefício, o funcionário já faz uma avaliação de que, poxa, essa empresa não é bacana no ponto de vista de benefício. Por isso, o crescimento desse setor. É porque também eu fico imaginando que para uma empresa, você ter um funcionário que está sofrendo de ansiedade, enfim, está com um problema de saúde mental mesmo, é oneroso também para a empresa, porque você vai ter que afastar esse funcionário, muitas vezes você vai ter que recrutar outro, e tem uma questão também de satisfação, de deixar os profissionais satisfeitos, né? Então eu imagino que deveria ser uma prioridade hoje das companhias, né? Sim, tem sido, tanto pela essa demanda dos profissionais, mas também pelo que você comentou. Quando a gente treina, medita, faz terapia, o impacto, a causa e efeito de produtividade, de engajamento no dia a dia, ela é notada muito claramente, né? Tem inúmeros casos que comprovam isso. Também tem uma questão de custo para as empresas importante, porque no longo prazo, quando você tem um percentual alto dos seus funcionários praticando atividade física, que está totalmente relacionada à saúde mental e fazendo terapia, cai o número de absenteísmo, cai o uso de plano de saúde, né? As pessoas, esse é um trabalho que as empresas têm feito de prevenção, de saúde às pessoas e não de atacar na doença. O ano passado foi um ano importante aí para vocês, porque eu acho que foi o ano em que vocês conseguiram triplicar o número de empresas cadastradas na plataforma. Teve uma estratégia para esse número aumentar aí em 3 vezes? Porque a empresa ela foi fundada em 2016, foi isso? Sim. 2016. Sim. Por que 2024 é um ano importante para vocês? Foi uma grande virada. 2016 a gente nasce como um departamento dentro do grupo Smart Fit. E em 2000... Foi criada pelo Diogo Corona, né? Sim, foi filho criada... aliás, quero até trazer para a nossa audiência o filho do Edgar Corona, o fundador do grupo Smart Fit, que inclusive esteve meses atrás sentado nessa cadeira aí falando sobre o crescimento. Eu acho que para ele, uma das primeiras perguntas foi a mesma pergunta que eu fiz para você, porque no Brasil tem cada vez aumentado essa preocupação aí do brasileiro de se exercitar e não exercitar só o corpo, mas melhorar a mente também, melhorar a saúde mental. Mas vai lá. Sim. Então, em 2016 foi uma iniciativa do Diogo, nasce como um departamento dentro da Smart. Em 2019, então aí finalmente decide-se que a TotalPass ganharia estrutura de empresa, ganharia todos os departamentos de maneira independente. A gente passa por uma pandemia,
e obviamente foi desafiador para todo o setor. E em 2021, pós-IPO do grupo, eu diria que é quando começou um movimento mais forte da empresa. A primeira fase, falando da estratégia e da nossa jornada, eu costumo dizer que a primeira fase da empresa era garantir que nós temos um produto muito bom, o melhor produto do mercado. Então, tinha que trabalhar para aumentar o número de parceiros. Naquela época a gente tinha 2.000 academias e modalidades esportivas e a gente fez uma jornada até 2024, onde a gente atinge no começo de 2024 18.000 e durante 2024 a gente vai para 23.000 e crescendo todo mês. Né? Porque as academias cadastradas não são só do grupo Smart Fit. Perfeito. Tem outras. Tem outras. O grupo Smart Fit tem hoje pouco mais de 1.800 academias na América Latina, 800 no Brasil. Então, quer dizer, das nossas 23.800 são Smart Fit, tem Biorritmo, tem os estúdios, Race Bootcamp, vídeo. E aí que eu quero comentar, você tem essa primeira jornada de ter o melhor produto que é consolidada com a aquisição da Velocity pelo grupo. Então, hoje a Total Pass, ela tem 23.000 academias, 1.500 cidades, 250 modalidades esportivas e um diferencial que só a gente tem, a Smart Fit, a Biorritmo, a Velocity, Race Bootcamp, etc. Então, essa foi a primeira fase da empresa, garantir que temos o melhor produto. Depois, começou a segunda fase, que foi no início de 24 e que foi com a minha chegada, o mandato que o Diogo me deu, o Diogo Edgar, foi, agora a gente vai contar para as empresas essa história. A gente vai fazer com que as empresas entendam que a Total Pass tem o melhor produto. Então, nós saímos com uma estratégia muito forte de marketing, de eventos, equipe de vendas e eu, na minha figura de estar no meio de RH há bastante tempo, a gente começou a contar essa história e a resposta do mercado ela foi incrível, porque a resposta foi: a gente começa com 4.000 clientes, termina o ano com 15.000 e está num pace de mais de 1.000 por mês, para você ter uma ideia agora nesse momento. E agora a gente entrou na terceira fase. Claro que a primeira fase sempre continua, garantir que você tem o melhor produto, garantir que o aplicativo é fácil de usar. Nosso aplicativo atingiu nota 4.9 nas principais lojas. Não para essa questão de contar a história e atender muito bem o RH. Começou a terceira fase. O que é a terceira fase? Contar para o colaborador, ou seja, ali para o B2C, porque a gente é B2B2C, essa história da Total Pass. E aí a gente lançou esse ano a nossa primeira grande campanha de marketing, saiu na TV aberta, que tem o mote "Fazer Total Pass faz total sentido". E, super divertido, a gente abordou o mercado. Então, a gente está bem feliz com esse momento. Essa tem sido a estratégia da empresa. Você está falando da sua contratação, nada melhor do que contratar com esse objetivo do Edgar e do Diogo um publicitário, porque a sua formação é publicidade. Sim, fiz propaganda. Agora, você adiantou para a nossa audiência a maior parte da sua trajetória profissional, porque a sua trajetória profissional foi diretamente ligada ao recursos humanos. Você não era exatamente RH de uma empresa, mas você passou por vários... você trabalhava num grupo japonês que uma das empresas era o Glassdoor. Sim. Né? E você ficou reconhecido no mercado mesmo como um profissional de recursos humanos, inclusive fechando muita vaga importante de outros setores, né? Sim. Quantos anos de RH? 15 anos, pouco mais de 15 anos estando no ambiente de RH, né? Uma passagem de 6 anos na Michael Page como Headhunter, uma passagem de 8 anos no Indeed, que é esse grupo que é do grupo japonês, né? Indeed, empresa americana da Recruit Holdings, Indeed e Glassdoor. Agora a Total Pass, eu também fiquei 3 anos na diretoria executiva da ABRH, Associação Brasileira de RH, capítulo São Paulo. Então eu amo RH, eu tenho uma admiração enorme pelo... Nos últimos anos, você crê que tem uma transformação do RH nas decisões estratégicas de uma companhia? Com certeza, com certeza. Hoje em dia, eu diria que um CEO, ele está sempre com o CFO e com o CHRO
do lado. Por quê? Acho que a pandemia trouxe essa luz. Na pandemia, o CEO teve que correr para o RH e falar, me ajuda. E o RH estava à altura da ocasião. E aí provou o seu valor, acho que teve esse movimento. Mas tem uma frase do Simon Sinek, que é um cara que eu sigo muito, que eu admiro, que é assim: 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, na minha visão, um CEO hoje, e eu me vejo dessa maneira, o CEO ele tem duas funções: cuidar dos clientes e dos funcionários. E para você cuidar dos funcionários, você tem que estar com o RH bom, forte, empoderado do seu lado. Deixa eu fazer uma pergunta que eu gosto de fazer para quem é experiente na área de recursos humanos. O que um profissional precisa fazer para se dar bem numa entrevista de emprego? Olha, acho que essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Mas acho que tem várias coisas. Estar preparado, você pesquisar sobre a empresa, pesquisar sobre a pessoa que está te entrevistando. Hoje em dia você tem ferramentas como o Glassdoor, onde você entende todos os feedbacks dos funcionários sobre a cultura da empresa. Então, fazer um check, porque assim, a entrevista é da empresa para você, mas de você para a empresa. Então, entender se você está alinhado com aquilo que a empresa busca, não só do ponto de vista técnico, comportamental, mas com a jornada da empresa. E demonstrar na entrevista o porquê que você tem paixão por aquilo que a empresa está construindo. Nem tudo são mil maravilhas. A empresa transparente vai dizer para o mercado e para você na entrevista quais são os desafios, onde ela está, o que não está legal e onde ela quer chegar. Então, como é que você genuinamente, verdadeiramente se conecta com o que a empresa quer construir? Acho que aí você ganha o jogo. É muito mais do que, tecnicamente eu atendo a esses requisitos, porque não é isso que as empresas estão procurando. Eu me identifico com o que você quer construir. Não, e eu estou falando especialmente de entrevista de emprego, que é isso que a gente está falando, entrevista presencial até. Eu sei que tem muita entrevista que é online, principalmente as primeiras etapas, né? Mas esse bate-papo, por exemplo, que a gente está tendo aqui no estúdio, de olho no olho, o que os gestores de vagas, e você teve durante 15 anos muito retorno, o que eles falaram para você quando eles reprovavam, eliminavam candidatos? Eu não gostei desse candidato porque... O que eles mais falavam? Em geral, não mostrou entusiasmo pelo desafio. E esse entusiasmo muitas vezes tem, óbvio, a sua postura, o que você não fala, o corpo fala, mas o que você fala também. Expressão corporal é importante. Expressão corporal é muito importante. E as perguntas, Eu acho que quem faz pergunta inteligente e curiosa se dá bem em entrevista. Para mim, e até hoje, contratando pessoas que vão reportar para mim, que mata uma entrevista que eu falo, meu Deus do céu, quando eu falo assim, e o que você quer saber sobre a empresa e o desafio? Felipe, eu já passei por 5, 4 entrevistas aqui na empresa, eu não tenho mais nenhuma dúvida. Eu falo, não é possível que não tenha mais nenhuma dúvida, Nem que seja perguntar o que já perguntou para os outros, mas sob a ótica do CEO. Você, enquanto CEO, qual que é a tua resposta para isso? Então, as pessoas muitas vezes perdem por isso, falta de curiosidade, falta de entusiasmo. E o que você mais valoriza num profissional hoje? Seja qual for a área. Eu sei que é difícil porque você em determinada área, você vai buscar muitas vezes uma questão técnica, mas se for analisar todas as áreas de uma empresa, o que você mais valoriza num profissional? Olha, eu acho que a questão de ser uma pessoa eu vou te falar um negócio um pouco subjetivo, tá? Mas eu diria assim, ser uma pessoa do bem, Ser uma pessoa com valores. Mas você consegue identificar na entrevista isso? É difícil, mas... É difícil, né? Por exemplo, eu adoro fazer entrevista, principalmente quando é alguém mais ligado a mim, num almoço. E são nas pequenas coisas. Eu reparo
como que a pessoa se comporta e trata quem está servindo a mesa, como ela faz o pedido da comida. Eu acho que isso diz muito sobre a pessoa. Então você tentar sair do ambiente, aquela coisa de entrevistar andando, então eu gosto de criar alguma dinâmica do tipo assim, me encontra no escritório às 11h30. A pessoa entra no escritório, vamos andar pelas baias para eu te mostrar a empresa. Legal, agora vamos juntos, vamos andar aqui 2 quarteirões até o restaurante. Você consegue reparar uma série de comportamentos, se deixou uma pessoa passar na frente ou não deixou, se desviou ou não desviou, como é que tratou todo mundo no trajetória, no restaurante. Então, acho que aí você pega um pouco dos valores. Ô Felipe, a gente estava falando no início dessa conversa sobre uma questão geracional, que de certa forma tem impulsionado o seu negócio e todo o setor. Quer dizer, os mais jovens têm ido mais à academia, os mais jovens têm bebido menos, os mais jovens muitas vezes têm buscado um parceiro, uma parceira dentro de uma academia. Mas agora eu quero entrar num assunto também recorrente aqui no Show Business. Eu faço essa pergunta para muitos executivos, muitos CEOs de empresas. Como as empresas, elas têm lidado com essa nova geração que tem chegado no mercado de trabalho? Olha, você tem um conflito geracional acontecendo. Muito, né? Muito. Todo mundo está falando isso. Porque todo mundo está falando. Passaram-se anos e anos com um tipo similar de profissional. E, de repente, isso mudou. Agora você tem 4 gerações trabalhando juntos na mesma empresa. A minha opinião é que a melhor forma é tratar todo mundo igual. Quando você começa a querer acomodar interesses... porque é mais jovem, vou tratar de certa forma. Exato. Eu acho que é aí que tem um erro. Então, você tem regras muito claras, a cultura da empresa, o que pode e não pode, e isso tem que ser seguido por todos. Agora, na maneira como você engaja as pessoas, nos rituais da empresa, acho que isso muda. A gente tenta, por exemplo, tem o meu grupo de liderados, independente de não serem essa geração da geração mais jovem, somos jovens todos, os líderes da empresa, mas não são as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, tem gostos e formas de se conectar muito diferentes. Então, todo mês a gente faz um encontro dos meus liderados. Tem gente que prefere jantar. Então a gente faz um jantar, mas no outro mês não é jantar, a gente vai jogar beach tênis, No outro mês não, no outro mês a gente vai tentar fazer lá um exercício, um escape e por aí vai. Então você tem que tentar ter uma variedade de maneiras de engajar as pessoas, que o que tocou um mês e o outro menos, no outro mês você equilibrou. Deixa eu voltar a falar do negócio de vocês. O grupo Smart Fit comprou a Velocity, das Bike Indoors, Que é um sucesso também, das bikes com muita música, as pessoas postando nas redes sociais. O que representou essa compra para vocês? Para nós foi um turning point, foi realmente um momento de virada. A Velocity tem os Velovers, Tem realmente uma comunidade. Eu, por exemplo, há muito tempo faço Velocity. Eu ia perguntar já para você, isso é uma das próximas perguntas que eu ia fazer. Qual que é o seu treino, Felipe? Eu vou te falar. E são vários, mas a Velocity, a primeira coisa foi o seguinte: quando a gente analisa um benefício corporativo, a gente tem que entender dentro de uma empresa que tem públicos diversos. Então, a gente era muito bom para quem queria uma opção boa, acessível, porque a gente tem a Smart Fit.
E a gente atende, e atendia bem, o público que queria pagar mais por um serviço mais premium, porque tem biorritmo, porque tem Race Bootcamp, porque tem Vidia, Jab House, Tônus, etc. Mas quando você pensa em estúdios, que é a grande tendência, estúdios ultramente especializados e premium, faltava a bike. E a Velocity é disparado a melhor e maior. Então, quando a Velocity chega, fica muito claro que nós também temos o melhor produto para quem quer algo mais premium. Então, foi um momento de grande virada. Aí você foi levar a ideia para os fundadores? Olha, eu não vou pegar a autoria, esse é um mérito do Diogo. Diogo Corona. O Diogo Corona. Eu reporto para o Diogo, né, e aprendo muito com ele. Quando eu cheguei, ele já estava com essa ideia, né? Ele está sempre lá na frente, né? Então a gente já sabe exatamente o que a gente vai fazer para chegar no próximo passo da empresa. Então, quando ele me contratou, inclusive nas entrevistas de emprego, ele já falava: olha, e está faltando a Velocity, e eu vou trazer a Velocity. Então foi uma ideia dele. Quer dizer, você fez entrevista de emprego? Fiz, opa. Então agora conta para nossa audiência o que você fez nessa entrevista de emprego, porque você foi aprovado. Então quer dizer que essa entrevista de emprego foi exemplar. O que você fez, Felipe, nessa entrevista de emprego? Foi boa. A primeira entrevista com o Diogo foi num restaurante, no almoço. Olha, o que eu acabei de dizer do que eu faço também. Poxa, eu estava muito interessado, né? Eu estava assim, nossa, esse case, esse projeto é tudo que eu queria para minha vida, é como se fosse um chamado para mim. Por quê? Eu jogava basquete quando eu era pequeno, fui federado, eu medito, eu faço terapia e eu realmente amo estar com o RH e vender para o RH. Então eu não queria sair no movimento do mercado de RH, mas eu queria estar num mercado grande com um grupo que queria construir algo importante, crescer muito. Então chegou essa oportunidade. Então quando eu estava ali com o Diogo, eu estava muito curioso, tinha muita pergunta, levei uma estratégia para ele, sabendo que o mandato seria de crescimento. Eu me preparei para a pergunta: tá, e aí, você chegou, o que você faz? Então, me preparei para essa pergunta e a gente teve 4 almoços e muitas conversas. Conversei com o Edgar também, até eles decidirem. Como é que vocês ganham dinheiro? É só uma forma de ganhar dinheiro, que é quando uma empresa se cadastra na plataforma de vocês? A gente tem 2 tipos de receita, mas eu te diria que a gente ganha dinheiro quando a gente gera valor para a empresa e valor para as pessoas. Como é que a gente gera valor para eles, né? Então a empresa ela paga um valor mensal para a gente, que desbloqueia o benefício para os seus funcionários. Que benefício é esse? Você tem diversos planos. O primeiro plano é um plano gratuito para ser acessível, que consiste em treinos online, plataforma Queima Diária, que é a melhor plataforma de treinos online, meditação e nutrição. Então, qualquer funcionário de um cliente tem isso de graça. A partir daí, o funcionário ele pode escolher planos de R$ 39,90 até R$ 699,90. E cada plano ele vai ter um nível de serviço de academia e de esporte e uma quantidade. Então, quanto maior o plano, quanto maior o valor do plano, mais academias e mais premium, maior o ticket. E aí a gente gera valor para os colaboradores, porque a primeira coisa se você vai no balcão da academia, o plano lá vai ser mais caro do que o plano que está aqui, então é mais barato. Segunda coisa é que você empilha serviços, né? Porque você vai lá de segunda, quarta e sexta, treina na Smart. Aí de terça e quinta você faz Velocity. E aos finais de semana você encontra amigos e faz vôlei de praia, beach tênis, futevôlei, né? Então imagina, se você fosse contratar enquanto pessoa esses 3 serviços, ia sair
3 vezes o preço de uma academia. Você está pagando como se fosse o preço da academia. Então você tem a oportunidade de utilizar muito esporte, ser muito curioso e aprender esportes e mais barato. E para a empresa o benefício, obviamente, oferecer esse valor de desconto e oportunidade para o funcionário, mas é ter funcionários mais engajados, funcionários mais saudáveis, funcionários mais produtivos. Mas a fonte, então, de vocês vem total das empresas. Você tem o FII que a empresa paga, tá, e o funcionário contrata um plano e paga a coparticipação desse plano. Então, os dois pagam. Tá. Deixa eu aproveitar mais uma vez a sua experiência longeva nos recursos humanos. Porque eu sei que a nossa audiência gosta disso, tem uma audiência que é gestora, que é líder de grandes empresas e tem também uma audiência muito jovem que gosta desse assunto. Qual que é o segredo para montar um time exemplar dentro de uma empresa? Primeiro, diversidade de pensamento. Tem que ter pessoas com opiniões diferentes. Segundo, um altíssimo nível de confiança entre as pessoas. Então a empresa tem que trabalhar para que as pessoas tenham confiança um no outro, tenham liberdade de ter diálogos honestos, né? Falar o que tem que ser falado. Acho que isso é muito importante, porque tem um problema, eu entendo genuinamente que você, se não consegue fazer, não é porque você não gosta de mim, não é porque você não está afim, é porque está sem recurso, por exemplo, né? Como é que a gente vai construir junto essa solução? Eu, inclusive, acabei de sair de 2 dias de treinamento com os meus liderados de construção de confiança e de falar o que tem que ser falado, o que está dando errado, né? Então, acho que essas duas coisas, diversidade de pensamento e confiança. O que é um bom líder para você? Um bom líder tem que ser, primeira coisa, tem que ser uma pessoa ambidestra, então ele tem que ajudar a equipe a entregar hoje, mas apoiar a equipe a pensar no futuro. Né? Obviamente, liderar pelo exemplo, empoderar o time para que as pessoas consigam ter, né, atitude e protagonismo. Então, acho que um bom líder é uma pessoa que faz as perguntas que o time não tem resposta. Provoca o time a pensar para além daquilo que é o conhecido. E eu gosto muito de pensar que um bom líder tem essa outra característica, porque é o meu estilo, tem que ser sonhador. Então, um bom líder tem que ser assim, gente, nós vamos ser o líder do mercado, nós vamos conquistar isso. Por quê? Não só ambicioso, tem que ser sonhador. Sonhador. Gente, que legado a gente vai construir juntos? Por que é importante para a empresa, para nós e para a sociedade esse legado que a gente vai deixar? E vamos construir juntos o como. Você, Felipe, é jovem, você tem 40 anos, é isso? 40 anos. Você já imaginava que você chegaria aí na cadeira de CEO? Eu sonhava, eu não imaginava que seria tão jovem, então foi um presente do universo, um presente do Diogo. Eu já falei para ele várias vezes, sou muito grato que ele acreditou em mim. Mas eu queria ser, não sabia que ia ser tão cedo. E quem são as suas referências, Diogo, no mundo dos negócios? Você já passou por tantos grandes nomes aí do empresariado brasileiro e também na vida. Tem vários, né? Vai soar clichê, mas obviamente que o Edgar e o Diogo são grandes referências para mim. Eu faço um MBA por dia com eles dois e com toda a diretoria do grupo, tá? Tem gente competente assim, eu admiro demais todos ali, mas obviamente que o Edgar criou o setor, o Diogo é um cara inteligentíssimo e estratégico, então obviamente eles dois, mas eu admiro muito o Marcelo Noronha do Bradesco, o presidente do Bradesco, um cara simpático, simples, está transformando a organização, é um cara incrível. O Eduardo Gouveia, que foi CEO da Alelo, da Cielo, da Livelo, é uma pessoa que acho que ele tem uma presença, ele é muito querido pelos funcionários, mas tem as conversas difíceis.
E assim, não podia deixar de falar, acho que uma grande referência para mim na vida é meu pai. Meu pai é um executivo, trabalha até hoje, trabalha há 40 anos no grupo Wilson Sons, é um COO da empresa e é um cara extraordinário, né? Um cara que tem características que eu não tenho, ele é muito mais estratégico, analítico, ele é engenheiro naval formado na Poli, né? E eu sou publicitário, mas é um cara que eu sempre mirei, falei, caramba, eu quero muito ser um pedaço do que ele é. E rapidamente só, a gente falou muito sobre saúde mental, sobre terapia online. No último semestre foram 30 mil terapias online dentro da plataforma de vocês. É um crescimento. Qual que é a maior demanda dessas pessoas, em geral, que procuram a terapia online? Olha, tem muitas questões relacionadas à ansiedade e é óbvio que a gente, né, sobre a ótica de LGPD, da segurança das pessoas, a gente não expõe esses dados no detalhe, né, não expõe para o RH, mas a gente tem o dado assim, geral, macro, né? Isso. É ansiedade. Ansiedade acho que é o principal fator que a gente vê no mercado. Muito bem. Tomara que mude, né, Felipe? Posso te falar um dado? Pode. Você falou das 30 mil terapias, que pra gente é um número emblemático. Saúde mental e terapia é muito importante, está no nosso ecossistema, mas obviamente o nosso produto primário é a saúde física. A TotalPé já atingiu 100 milhões de treinos desde a sua existência. Só no ano passado foram 60 milhões de treinos realizados na plataforma. 60 milhões? 60 milhões. A gente chama isso de check-in. O que é check-in? Quando um usuário, um colaborador que tem a TotalPass, ele vai até um estabelecimento e faz o check-in, entra e faz seu treino, joga golfe, wakeboard, tem de tudo. 60 milhões ano passado, 100 milhões desde que a gente foi criado. Muito bem. Números robustos vindo diretamente do presidente, do CEO da TotalPass. A gente conversou com o Felipe Calbucci. Obrigado pela presença aqui no programa. Eu que agradeço. Obrigado, Bruno. E olha, o Show Business vai dar uma breve pausa e volta em instantes.